Queridos e amados irmãos, a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Estamos, meus irmãos, caminhando pelo tempo comum desta primeira fase que antecede a Quaresma. Hoje, dia 5, a Igreja celebra a festa de Santa Águeda, Virgem e Mártir, uma santa que comentaremos depois sobre sua vida, tem uma ligação também com Santa Luzia. No Evangelho de hoje, no capítulo 6 de São Marcos, versículo de 1 a 6, o que nós encontramos é que Jesus foi a Nazaré, sua terra, e seus discípulos o acompanharam. Quando chegou o sábado, começou a ensinar na sinagoga. Muitos que o escutavam ficavam admirados e diziam: de onde recebeu tudo isso? De onde e como conseguiu tanta sabedoria? E esses grandes milagres que são realizados por suas mãos? Este homem não é o carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago, de Josete e de Judas e de Simão? Suas irmãs não moram aqui conosco? E ficaram escandalizados por causa dele. E Jesus lhes dizia: um profeta só não é estimado em sua pátria, entre seus parentes e familiares. E ali não pôde realizar milagre algum. Apenas curou alguns doentes, impondo-lhes as mãos, e admirou-se com a falta de fé deles. Jesus percorria os povoados das redondezas ensinando. Esta situação do Evangelho, os conterrâneos se escandalizaram. Eles não querem admitir, não aceitam a possibilidade de que alguém como eles possa ter sabedoria superior. Não. E preferiam os profissionais, aqueles que falavam à moda do que eles estavam acostumados a ouvir. Eles efetivamente tinham o empecilho da fé. Este empecilho da fé é a encarnação de tudo aquilo que obstaculiza a nossa aceitação de um Deus feito homem. O mistério está aí. Muitos até hoje ainda não acreditam nem aceitam Jesus Cristo e questionam e colocam defeitos e falhas e fazem arguições absurdas, pois não aceitam que seja a presença de Deus. Meus irmãos, estamos vivendo estes dias tão assustadores, poderíamos dizer assim, de descrença, de relativismo, de tantos e vãos pensamentos, filosofias absurdas que vão perpassando pelo meio da sociedade, criando modismos e rejeitando a objetividade sacrossanta da fé inspirada por Deus. É lastimável que assim aconteça, pois está escrito na palavra do próprio nosso Senhor Jesus Cristo, ainda neste texto do Evangelho de São Marcos, que nenhum pecado contra o Espírito Santo será perdoado. E as pessoas se esquecem que a igreja que caminha neste século é conduzida pela ação do Espírito Santo de Deus. A inspiração, a revelação da palavra é feita pela condução do Espírito Santo de Deus. Naturalmente que é preciso separar o joio do trigo. Há palavras inspiradas e há palavras expiradas. Naquelas que são palavras vencidas pela vaidade, pela autossuficiência, pelo medo, pela forma
de querer agradar. São palavras vazias, ditas em certas representações de celebração, que visam agradar apenas a plateia. A palavra dura, a palavra objetiva, a palavra joanina, igual a de João Batista, de Elias, a palavra de Jesus, esta palavra, ela não se dobra, ela não procura agradar a plateia, mas ela suscita a reflexão, ela busca que as pessoas se voltem para dentro de si e deixem que sua alma reencontre o sentido da vida, pois o objetivo da palavra de Deus, quando Jesus veio, era fazer com que as pessoas se reencontrassem com a sua origem espiritual, buscando este caminho pela fé. Está lá a palavra dizendo, a tua fé te salvou, você acredita que eu posso fazer isso? Ontem o Evangelho dizia, minha filha, a tua fé te curou. Sim, aquela mulher de ontem do Evangelho foi curada pela fé. Aquele Jairo foi a fé. Jesus sempre reconduzia o cidadão para si. Você acredita que eu posso fazer isso? O pressuposto da fé é o essencial. Mas nós vivemos numa sociedade que não acredita nem em si mesma. A realidade do nosso mundo é uma realidade de tumulto. É uma realidade que assusta. Por isso não há sinceridade. Por isso é difícil viver a verdadeira fraternidade, nos amarmos. As pessoas vivem hoje a hipocrisia como profissão. Hipócritas profissionais. Aqueles que buscam olhar o defeito do outro, aqueles que abraçam o defeituoso para depois denigrir a imagem, aquele que mete comigo a mão no prato e me entrega ali adiante por 30 moedas. Nós estamos assim vivendo a realidade de uma sociedade vazia. Vazia de sentimentos, vazia de amor, vazia de fé, vazia de esperança. O mundo só tem esperança no dinheiro. As pessoas hoje conduzem sua vida na busca do dinheiro. Quando se coloca um filho na escola é para que ele cresça, estude e ganhe dinheiro. Para que ele possa ter as coisas, para que ele possa ter aquilo que ele quiser. O objetivo é ter, não é ser. Não se coloca um filho para ser médico, para que ele possa servir à causa da saúde. Mas porque o médico é bem remunerado, o advogado é bem remunerado. Ao passo que muitas profissões que não são tão bem remuneradas se questionam, mas por que tu quer ser isso? Esse povo não ganha tão bem assim. E a gente não se apercebe que por trás dessas colocações não é a busca do bem-estar daquela pessoa que está, mas é o ter. O objetivo é o ter. Então, meus irmãos e irmãs, a palavra do nosso Senhor, assim, diante daquela descrença, por que Jesus não podia ser o Filho de Deus feito homem, o Messias prometido, um grande profeta, que realizasse a obra de Deus na sua terra? Porque as pessoas queriam perseverar no eufemismo da fé e não no conteúdo profundo da fé. E por conta disto, eles não aceitavam. O filho de carpinteiro, Dali, quem não conhece o filho de Maria, de José? Quem não conhece as irmãs desse homem, os irmãos dele não estão aí no meio de nós? Ele não pode ter essa sabedoria, esses milagres, essas coisas. Não podemos acreditar nisso. Isso não é verdade. Estava lá a revelação da verdade e eles não acreditavam. E São João bota lá no Evangelho, ele veio para os seus e os seus não receberam. Mas aqueles que o receberam, ele os tornou filho de Deus pela graça.
Então procuremos, meus irmãos, esta graça que nos transforma em filhos de Deus. E vamos sair deste gueto da descrença, da busca do ter em prejuízo do ser. Vamos efetivamente qualificar nossa vida, dar sentido à nossa existência. Fazer prevalecer em nós o espírito. Embora precisemos do corpo para caminharmos esta jornada que nos está reservada aqui, com as suas potencialidades, mas caminhemos para e passo na busca da nossa salvação e da presença de Deus em nossa vida. Que o Senhor nos abençoe nesta tarde, neste dia, nesta noite que se avizinha, e derrame sobre nós a graça do Espírito Santo, a fim de que possamos absorver a santa revelação que nos foi deixada pelo seu Santo Filho, pelo Evangelho, pela palavra dos santos apóstolos, e que sejamos perseverantes na fé, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Que a Virgem Santa Águeda, que teve uma passagem importante pela vida de Santa Luzia, porque Luzia foi à cidade de Santa Águeda fazendo uma peregrinação em busca de uma cura que está relacionada com o Evangelho de ontem, que a mãe de Luzia estava doente, e Águeda vem como mensageira de Deus dizer: irmã, por que você pede a mim aquilo que você mesma pode conseguir? A cura de sua mãe. Então, numa outra oportunidade, nos estudaremos mais sobre isto, mas os santos de Deus que testemunharam pela fé a vida, testemunharam com o sacrifício, entregando-se para que ele fosse glorificado. Vamos em paz.